Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Mais uma quarta-feira que nós estamos reunidos aqui para a nossa aula da Escola Bíblica Online. Que alegria nós podemos iniciar essa segunda aula a respeito do Sermão do Monte. E nessa aula de hoje nós vamos aprender sobre o texto que fala que bem-aventurados são os que choram. Glórias a Deus, que eu e você possamos nos assentar agora, pegar aí a sua caneta, o seu caderno, a sua Bíblia, para que a gente possa junto aprender sobre esse texto maravilhoso da Palavra do Senhor. Uma boa aula e nós voltamos no final. Graças a Deus, amados. Nós iniciamos a semana passada uma nova série de estudos. Desta vez, os nossos estudos estão se baseando no Sermão do Monte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, começamos essa nova série sobre o Sermão do Monte. Eu tenho que relembrar aos meus amados irmãos algumas informações importantes. Em primeiro lugar, para se entender o Sermão do Monte, é importantíssimo você entender todo o pano de fundo que serve o Sermão do Monte e o contexto em que ele foi pregado. Isso é importante. Só que esse pano de fundo, esse contexto, ele é muito amplo, muito longo. Levaria uma pregação inteira só para falar do pano de fundo, do contexto, para podermos iniciar os estudos do Sermão do Monte. E eu preferi não fazer assim. Eu estou preferindo pregar o Sermão do Monte, expor o Sermão do Monte, e a cada pregação eu ir passando informações acerca do contexto e do pano de fundo do Sermão do Monte. Então, a cada pregação eu vou acrescentando um pouco de informações acerca do contexto do pano de fundo. E eu iniciei a pregação passada do Sermão do Monte, passando algumas informações desse contexto, desse pano de fundo para os irmãos. Deixa eu tentar relembrar algumas que eu passei para vocês. O Sermão do Monte, disparado, é o sermão mais conhecido de Jesus Cristo. O Sermão do Monte é o sermão mais conhecido tanto por cristãos e por não cristãos do Senhor Jesus Cristo. Mas também é o sermão mais mal compreendido e também o mais negligenciado. Tem essas três coisas no Sermão do Monte, nesse contexto, nesse pano de fundo. Segunda coisa que eu falei para os irmãos a pregação passada é que o contexto, o pano de fundo do Sermão do Monte evoca muito o Antigo Testamento. Tudo que Jesus ensinou no Sermão do Monte, Deus já tinha revelado no Antigo Testamento. As pessoas, os religiosos, a classe sacerdotal, os eruditos, é que deturparam ou não entenderam ou não enxergaram os princípios no Antigo Testamento que Jesus está explicando no Sermão do Monte. Então não são duas leis, a lei do Antigo Testamento, a lei do Novo Testamento, a lei de Moisés, a lei de Jesus do Sermão do Monte. Não, é a mesma lei. O que Jesus ensinou já estava revelado no Antigo Testamento, é que os religiosos não entenderam ou deturparam. E quando eu falo os religiosos, não são todos. Como eu falei na pregação passada, o verdadeiro cristão, o verdadeiro hebreu, aquele que verdadeiramente conhecia Deus, viveram os princípios do Sermão do Monte antes de Jesus pregar. Por quê? Porque já estavam revelados no Antigo Testamento. Assim eu falei dos grandes santos de Deus no Antigo Testamento, pessoas que nós sequer sabemos o nome, mas que viveram o Sermão do Monte, praticaram os ensinos do Sermão do Monte no Antigo Testamento. Isso aqui é fundamental, porque como eu também falei na pregação passada, muitos e muitos livros foram escritos acerca do Sermão do Monte. Eu não sei dizer quantos, irmãos, mas eu me atrevo a dizer que de milhares para milhões. Se formos colocar teses, se formos colocar citações, TCI de mestrado, de doutorado, certo? Término de curso, aí vai dar milhões e milhões de livros escritos apenas acerca do Sermão do Monte. Tamanha a sua profundidade, tamanha a sua relevância, tamanha as questões que ele levanta para o passado e para hoje. Se não me falha a memória, me parece que o primeiro escritor cristão a escrever um comentário sobre o Sermão do Monte foi Santo Agostinho. Eu não tenho tanta certeza assim de cabeça, mas me parece que de Santo Agostinho, isso no 6º século. Veja que do 6º século até o dia de hoje,
pessoas se debruçam sobre o Sermão do Monte. Lembre também que na pregação passada, ainda nesse pano de fundo, nesse contexto, eu disse que o Sermão do Monte impacta cristãos e não cristãos. Citei, por exemplo, o exemplo de Mahatma Gandhi, que não era cristão, era hindu, e que ficou profundamente fascinado quando leu o Sermão do Monte. E segundo ele mesmo dizia, e seus seguidores, ele colocou em ação alguns ensinos do Sermão do Monte, que ele procurava praticar na sua vida. É claro que eu não concordo com essas afirmações, mas fica o registro de que o sermão impactava cristãos e não cristãos, como até hoje faz. Impacta cristãos e não cristãos. E quando eu falo cristãos, são as pessoas que realmente aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador e que têm o Espírito Santo. Este sermão fala diretamente ao coração do cristão que tem o Espírito Santo, mas a sua profundidade é tão grande que atinge até os não cristãos. Muito bem. Ainda nesse contexto, ainda nesse pano de fundo, eu falei para os meus amados irmãos na semana passada que esse sermão ele tem 3 características: as pessoas descritas, as qualidades exigidas e as promessas prometidas. Essas 3 coisas têm que estar na sua cabeça quando for ler o Sermão do Monte. Eu vou repetir para você: as pessoas descritas, as qualidades exigidas e as recompensas prometidas. Eu queria até aproveitar a oportunidade e fazer aqui 2 correções da pregação passada. Eu cometi 2 equívocos. A primeira, eu falei que o Sermão do Monte, a sua primeira parte, que vai de Mateus 5, de 1 a 12, ele tinha 9 bem-aventuranças. Eu até cheguei a contar, né? 1 a 12, só que eu contei os parágrafos. E na pressa eu contei 9 bem-aventuranças. E não são. Na realidade, a primeira parte do Sermão do Monte são 8 bem-aventuranças. Então corrija aí, viu? Não são 9, são 8 bem-aventuranças. O que acontece é que no versículo 11 e 12, ele, depois de citar as 8 bem-aventuranças, ele faz um resumo no versículo 11 e 12. Então são 8 bem-aventuranças. Lembre-se também que eu falei na pregação passada que bem-aventurado nas nossas traduções significa feliz. É a palavra grega makarios. Makarios é a palavra grega para feliz, porque uma pessoa feliz é uma pessoa bem-aventurada. Uma pessoa bem-aventurada que recebeu uma graça, uma bênção, uma ventura, é uma pessoa feliz. Então é a mesma palavra, bem-aventurado, feliz. E o outro equívoco que eu cometi na semana passada, além dos primeiro foi dizer que eram 9, são 8 bem-aventuranças. É que eu dei um exemplo de um teólogo que eu conheci, um teólogo irlandês chamado Dr. Roger Esworth. E eu citei o livro dele. Só que eu estava lendo um livro que eu até tinha citado algumas semanas atrás, chamado Torturado por Sua Fé. E eu, ao citar o livro do Dr. Roger Esworth, eu citei o livro Torturado por Sua Fé. Mas não é. O livro que o Dr. Roger Esworth escreveu e que eu recomendo para todo cristão ler, inclusive na CIEB, na biblioteca da CIEB, foi um dos primeiros que eu pedi para comprarem, e a CIEB chegou a comprar esse livro, tinha na prateleira da CIEB para vender, acho que não tem mais. Assim que chegou, as pessoas que eu incentivei a comprar já compraram. Mas o livro do Dr. Roger Esworth, esse teólogo que eu te falei, que eu achei uma pessoa extremamente humilde, de uma humildade espantosa. O livro dele é Sob o Fogo da Provação, que é um livro baseado na vida de José. Maravilhoso esse livro. Esse livro impactou demais a minha vida. O nome do livro é Sob o Fogo da Provação. Esse tempo que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão com sua fé abalada, esse livro seria fundamental as pessoas que puderem comprar e ler. Então, corrigindo, o livro do Dr. Roger Esworth não é Torturado por Sua Fé. Não. Torturado por Sua Fé é um livro de um escritor chamado Alan Popov, um outro escritor. O livro que eu queria citar semana passada do Dr. Roger Esworth é Sob o Fogo da Provação. Feitas essas 2 correções, fecha parênteses, abre e fecha parênteses, e vamos voltar para o nosso tema de hoje, o Sermão do Monte. Então, quem são as pessoas descritas no Sermão do Monte? Embora Jesus tenha pregado esse sermão
e naquele primeiro auditório houvesse crentes e não crentes, este sermão ele só é possível ser entendido, ele só é possível ser desafiado, ser um desafio para nós, ele só é possível ser praticado por cristãos. O Sermão do Monte ele só é entendido, ele só é sentido como desafio para a tua vida, para a minha vida, e ele só pode ser praticado pelos cristãos, para as pessoas que têm o Espírito Santo. Uma pessoa que não é cristã não consegue entender, não consegue sentir e muito menos ser desafiada a praticar o Sermão do Monte. Por isso que eu não concordo que Gandhi, como muitos dizem, viveu o Sermão do Monte. Eu acho impossível. Esse sermão só é possível para quem tem o Espírito Santo. É um sermão, em primeiro plano, espiritual. E nesse contexto que eu vou falar aqui, nesse pano de fundo, se não for essa pregação, mais para frente, eu vou falar isso para vocês. Muitas pessoas acham que esse sermão é um sermão social. É impossível a sociedade, por ela só, viver os princípios do Sermão do Monte. É um sermão espiritual para quem tem o Espírito Santo de Deus. Também na pregação passada, além das pessoas descritas, eu falei das qualidades exigidas. Se você é cristão, então quando Jesus diz, feliz os humildes de espírito, ou seja, o discípulo de Jesus tem que ser humilde de espírito, e ele é feliz se ele for humilde de espírito, essa é a exigência mesmo. Você, para ser feliz, você tem que ser humilde de espírito. E aí vem a recompensa prometida. E se você for humilde de espírito, de você, ou para vocês, pertencem o reino dos céus. Para quem será o reino dos céus? Para os humildes de espíritos. E eles serão felizes. Então, pessoas descritas, qualidades exigidas, recompensas prometidas. Não pode esquecer isso em todo o Sermão do Monte. As pessoas descritas, as qualidades exigidas e as recompensas prometidas. Muito bem. Eu também falei na pregação passada que o sermão tem uma sequência lógica. Olha o tanto de informação que eu estou passando só para você entender o contexto e o pano de fundo do Sermão do Monte. E sem esse contexto e esse pano de fundo, eu repito, você não compreenderá o Sermão do Monte. E a cada aula eu vou passando mais informações do contexto do Sermão do Monte até formar essa cosmovisão na sua cabeça desse Sermão de Jesus tão importante, pregado 2000 anos atrás nas colinas da Galileia. Muito bem. Eu falei na pregação passada que há uma sequência lógica. O Sermão do Monte não foi palavras jogadas ao vento. O Espírito Santo iluminou os evangelistas, quando foram escrever, a colocar na sequência lógica. A primeira bem-aventurança, Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o Rei dos céus, obrigatoriamente tinha que ser essa. Para depois vir os que choram, os mansos, porque tem uma sequência lógica, como eu vou mostrar para você na exposição. É inacreditável a sabedoria de Jesus, o conhecimento de Jesus, do universo e da natureza humana. Até um sermão desse, que já é bonito só em ler, já comove você só em ler, ainda por cima tem uma profundidade, uma lógica. Esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. E quando você vai estudar, você fica abismado. Porque de fato tinha que ser assim. É como um mapa do tesouro que você vai seguindo as pistas na sequência até chegar no tesouro. É assim uma coisa assombrosa. Este é o Sermão do Monte de Jesus Cristo. Então ela tem uma sequência lógica. A primeira bem-aventurança que nós vimos na aula passada, Mateus 5,3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus, aponta para o esvaziamento. Enquanto que as outras apontam para o enchimento, para uma plenitude, caminha para uma plenitude. Ou seja,
tinha que ser uma coisa lógica mesmo, cronológica, tinha que ter essa cronologia, porque para você primeiro encher, tem que primeiro estar vazio. Se estiver cheio, não consegue encher. Então, se o primeiro aponta para um esvaziamento, e depois que você se esvazia, aí você pode se encher. Colocado todas essas informações desse pano de fundo, que ainda não chega nem a 10% das informações que eu tenho que passar do pano de fundo, nós vamos então, hoje, ver a segunda bem-aventurança. Mateus 5, eu vou ler de 1 a 12, mas hoje nós vamos estudar a segunda bem-aventurança que está no versículo 4. Mas vamos ler de novo Mateus 5, de 1 a 12. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, chega a arrepia. É uma coisa fantástica. Bem, meus irmãos, você viu logo no versículo 1 que ele sobe ao monte, por isso que é chamado Sermão do Monte. Se você for, por exemplo, comparar com Lucas capítulo 6, onde Lucas capítulo 6 também é descrito o Sermão do Monte, versículo 17, por exemplo, Lucas 6, 17, e descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos e grande multidão do povo. E aí ele começa a pregar o Sermão do Monte. E aí alguém pode achar que há uma contradição, mas não é no Sermão do Monte, aqui em Lucas 6, 17, diz que ele parou numa planura. Não, de fato ele está no monte, porque ele começa, e descendo eles, porque ele tinha subido ao monte. O que acontece é que havia tipo um platô. Eu não sei se vocês conhecem a palavra platô aqui em São Paulo. Mas no Nordeste é muito comum. Nós temos muitas montanhas, na montanha tem platô. O que é platô? É como se fosse uma parte um pouco reta numa montanha, no monte. Isso é um platô. Então Jesus provavelmente, ou com toda certeza, subiu o monte, achou na montanha um lugar um pouco plano, um pouco reto, e lá ele começou então a pregar o Sermão do Monte. Então não há nenhuma contradição. A segunda coisa, voltando para Mateus 5:1. Ele sobe ao monte e as multidões o seguem, assim como seus discípulos. Por isso que o sermão foi pregado para não cristãos e pregado para cristãos, seus discípulos, sendo que só é possível vivê-lo e entendê-lo aqueles que de fato são discípulos de Jesus Cristo, embora o sermão é para todas as pessoas. Veja também que na primeira bem-aventurança, Mateus 5,3, é prometido a eles o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando termina a última bem-aventurança, ele volta de novo para a mesma promessa. Mateus 5:10. Ele fala que bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, aí volta porque deles é o reino dos céus. Começa prometendo o reino dos céus nas bem-aventuranças, aquelas pessoas que realmente são felizes, e termina de novo prometendo o reino dos céus. Isso também é importante. O reino dos céus começa com humildade e termina com justiça, amando a justiça. Olha que coisa profunda. Começa com a humildade de espírito e termina com o amor à justiça. Porque
o maior de todos os pecados da raça humana, não é, deixa eu corrigir, não é o maior de todos os pecados da raça humana, mas talvez o mais, qual a palavra que eu colocaria? O primeiro dos pecados, eu não consigo escolher uma palavra boa para poder explicar o que eu quero dizer para vocês. Talvez o mais comum, o que mais aparece, o que mais se pratica, deve ser mais ou menos nessa linha. É a injustiça. Todos nós, por natureza, somos injustos. Todos nós. Uma das coisas que mais aparece na vida do pecador é a injustiça. Primeiro, injusto com Deus, porque nós sabemos quem Deus é, a sua palavra. Isso eu estou falando de nós cristãos que temos o Espírito Santo, ainda somos injustos. Imagina quem não tem o Espírito Santo. Mas aqueles que entendem o Evangelho de Jesus, que verdadeiramente seguem Jesus, que entendem o Sermão do Monte, que procuram viver o Sermão do Monte, eles vão amar. Não é que eles vão conseguir praticar a justiça, porque nunca vão conseguir, só no céu. Mas pelo menos eles vão amar a justiça. Eles vão ter prazer na justiça, mesmo que ao ter amor pela justiça, por aquilo que é justo, acaba se prejudicando. É uma característica do cristão. Amar a justiça, procurar a justiça. Porque quando nós pecamos, nós nos tornamos pessoas injustas com Deus. E quando nós nos convertemos, a primeira coisa que acontece é que nós somos justificados. Romanos 5:1. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus. Muito bem. Depois de todas essas informações, como eu disse, que ainda não é nem 10% das que eu tenho que passar sobre o pano de fundo do Sermão do Monte, vamos então para a bem-aventurança de hoje, que é Mateus 5:4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Meus amados irmãos, prestem atenção. Como o Sermão do Monte, ele é o contrário do que as pessoas pensam. Na pregação passada eu disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. E humilde aqui, como eu falei, pode ser traduzido como pobre. Tanto é que na minha versão, lá em Lucas 6:20, essa mesma bem-aventurança é traduzido como pobre. Bem-aventurados pobres de espírito, porque Deus é o reino dos céus. E a palavra realmente pode ser traduzida como pobre mesmo. Eu te pergunto, se eu chegar em qualquer lugar do mundo, se eu chegar na televisão brasileira, numa rádio no Brasil e dizer que feliz uma pessoa que é pobre de espírito, o que você acha que vai acontecer? Se eu chamar alguém aí de fora de pobre, ele é muito pobre de espírito, até dentro da igreja de Cristo, até nas televisões chamadas evangélicas, ou nas rádios, entre aspas, evangélicas. Se eu chamar uma pessoa de pobre de espírito, você acha que eu estou fazendo o que com essa pessoa, pelo mundo? Mas eu não estou xingando a pessoa, eu estou falando por respeito à pessoa. Eu, pobre de espírito? Porque o mundo hoje não conhece o Sermão do Monte. Mas é exatamente essa qualidade que eu falei na semana passada que abre as portas dos céus. A humildade de espírito. Que não tem a ver com pobreza financeira, como eu preguei. Humilde de espírito não tem absolutamente nada a ver com riqueza ou com pobreza. Por ser fraco, por ser tímido. Porque no Brasil e no mundo as pessoas confundem humildade com pobreza. E absolutamente não tem nada a ver. O humilde de espírito, como eu preguei na semana passada, é uma pessoa que reconhece os seus pecados, que tem humildade para reconhecer os seus erros. Hoje, na bem-aventurança do versículo 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Meu amado irmão, literalmente o que Cristo está dizendo aqui é o seguinte: felizes os infelizes. É o que Cristo está dizendo aqui. Como é que eu posso dizer que é feliz uma pessoa que chora? Como é que eu posso dizer que uma pessoa que vive chorando é feliz? Não é o contrário do que o mundo entende? Jesus está dizendo, felizes os que choram, porque serão consolados. Então daria para traduzir a segunda bem-aventurança da seguinte maneira: felizes os infelizes. Então alguém que ouvisse Jesus pregar assim, dizia, esse homem está louco? Como é que ele quer dizer que é feliz uma pessoa que chora?
Agora, olha o significado da bem-aventurança. Bom, como eu falei, uma coisa é você ser humilde na primeira pregação. Outra coisa é você se entristecer e chorar por causa disto. Uma coisa é você reconhecer os seus pecados. Uma coisa é você reconhecer os seus erros. Não, eu reconheço meus erros, eu reconheço meus pecados. Isso é humilde de espírito. Por isso tem que ser a primeira, reconhecer. Mas a outra coisa que deve acontecer na sequência é você ficar triste por causa dos seus pecados. Assim, felizes os que choram são aqueles que choram porque reconhecem as suas faltas, os seus pecados, os seus erros, as suas fraquezas, aqueles pecados que ele não consegue se livrar, aquelas tentações que ele continua caindo. Ele tem humildade para reconhecer: oh meu Deus, eu errei, eu estou errando, eu errei, eu estou errando. E sente aquela tristeza, e sente aquele pesar por continuar falhando, ou por ter falhado em algum momento da sua vida, dependendo da situação. Eu imagino que uma pessoa que tirou a vida de uma outra pessoa desnecessariamente, e que depois conhece Jesus, lembra daquele pecado terrível, né, de ter tirado uma vida da pessoa, e deve ficar triste. Então, outros pecados que as pessoas cometem, que abalou profundamente a sua vida, a sua família, seu relacionamento com Deus, sua igreja, e a pessoa sempre: meu Pai, por que eu fiz isso, meu Deus? E chora, muitas vezes sozinho. Eu chorei muito sozinho por causa dos meus pecados, mas muitas e muitas, até hoje eu choro, escondido, caladinho no meu canto lá por causa dos meus erros, das minhas falhas. Olha, se você é uma pessoa que chora por causa dos seus erros, sabe o que Cristo diz para você? Você não é infeliz. Você é feliz. Feliz você que chora, porque você vai ser consolado. Feliz aqueles que choram por causa das suas falhas, por causa dos seus pecados. Feliz, meu irmão. Louve a Deus, coloque as mãos para os céus. O Espírito Santo está movendo teu coração, movendo teu espírito, tocando no seu coração, para você chorar arrependido pelas suas falhas. Agradeça a Deus. Ó Deus, obrigado por ter colocado o arrependimento dentro do meu coração. Porque você por você mesmo não consegue se arrepender. Você por você mesmo não consegue se arrepender dos seus erros. Só pelo ministério e atuação do Espírito Santo. É por isso que o rei Davi dizia: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Desculpe, eu ensino a todo cristão: olhe essa oração que Davi fez no Salmo 51. Olhe a Deus: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Eu oro isso. Porque essas doutrinas teológicas de perda de salvação, não perde salvação, tira o Espírito Santo, não tira o Espírito Santo, o Espírito Santo se retira, o Espírito Santo não se retira, apaga o Espírito, não apaga o Espírito, no debate teológico é uma beleza. O que vale é a vida real sua com o Espírito Santo. Então, por via das dúvidas, teologia à parte, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Porque para chorar, para reconhecer os pecados, humilde de espírito, e para chorar pelos erros e pecados cometidos, só através do ministério do Espírito Santo. E aqueles que fazem isso, ouvem do Senhor Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz é você, meu irmão. Feliz é você, minha irmã, que chora pelos seus pecados. Sabe por que você é feliz? Porque você vai ser consolado ou consolada. Muito bem.
Colocando essas informações, podemos andar um pouquinho mais aqui no Sermão do Monte. Eu queria passar para os meus amados irmãos, antes de fechar essa pregação, explicando calmamente o que significa. Deixa eu só abrir aqui, explicando claramente o que significa os que choram. Eu queria passar para os meus amados irmãos um esboço geral do Sermão do Monte para você entender. O Sermão do Monte ele tem 7 quadros. Preste atenção nisso, 7 quadros. Isso é muito comum na cultura hebraica. Por quê? Porque 7 é o número da plenitude de Deus. 7 é o número da plenitude. Assim, o Sermão do Monte foi descrito como os ensinos que apontam para uma plenitude do reino de Deus. Quais são esses 7 quadros do Sermão do Monte? Pega aí que eu vou falar rapidamente. Se você não conseguir escrever, depois você vê a pregação e escreve. É o seguinte: o primeiro quadro é o caráter do cristão. Vai descrever o caráter, que são justamente as bem-aventuranças, do versículo 3 ao versículo 12. O caráter do cristão. O segundo quadro é a influência do cristão, do versículo 13 ao versículo 16. O terceiro quadro é a justiça do cristão, Mateus 5, 17 a 48. O quarto quadro é a piedade do cristão, Mateus 6, de 1 a 18. O quinto quadro é a ambição do cristão, Mateus 6, 19 a 34. E o sexto quadro, os relacionamentos do cristão, Mateus 7, de 1 a 20. E o sétimo e último quadro, a dedicação do cristão, Mateus 7, 21 a 27. Olha de novo a profundidade. O caráter do cristão, a influência do cristão, a justiça do cristão, a piedade do cristão, a ambição do cristão, ambição no bom sentido, aquilo que ele almeja, os relacionamentos do cristão e a dedicação do cristão. Nós estamos então no primeiro quadro, o caráter do cristão. Já vimos a primeira bem-aventurança do caráter do cristão, que é a humildade de espírito, e agora estamos vendo a segunda, bem-aventurados os que choram. Meus queridos, essa bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, ela derruba por terra muita coisa que nós vemos hoje em dia nas igrejas. Primeiro, esse choro, ele não provém de uma piedade fingida. O choro que provém de uma piedade fingida não está relacionado com essa bem-aventurança. E existe a piedade fingida, que é aqueles que choram de fingimento mesmo, como artistas de televisão fazendo suas novelas, seus filmes. Aquela lágrima da piedade fingida não é bem-aventurada, não entra no grupo dos felizes. Esses aqui são aqueles que verdadeiramente são humildes de espírito, reconhecem os seus erros, justamente porque fizeram coisas erradas, absurdas, e sentem aí o perdão de Deus, porque por conhecer Deus, sabem dessa palavra. Você vai ser consolado. Então, ela joga por terra a piedade fingida. Nós já tivemos na igreja tantas ondas, né? Tivemos a piedade fingida, já tivemos a alegria ilusória, como nós vemos hoje, né? A riqueza ilusória, fantasiosa. Nós temos muitas coisas na igreja assim, né? Piedade fingida, alegria ilusória, riqueza fantasiosa, né? Muito nego aí, enfim. Essa pregação é para quem é autêntico, para quem são autênticos, certo? E essas ondas na igreja, sabe, essas alegrias ilusórias, essas riquezas fantasiosas que nós nunca vemos, só vemos os líderes enriquecer, os líderes. A igreja não vê sair do canto. Essa piedade fingida, tudo isso é consequência de uma doutrina do pecado defeituosa, mal pregada. As pessoas não têm noção do que realmente é o pecado, tanto que o pecado ofende a Deus. Como eu falei naquela pregação anterior, Deus tem alergia ao pecado. O pecado matou Jesus Cristo. O pecado matou o Filho de Deus. O pecado permitiu que Deus
deixar seu filho para uma cruz, pingando sangue, morrer daquele jeito. Então as pessoas não podem levar o pecado em pouca conta. Não pode diminuir o peso do pecado. O pecado traz a morte. Toda a morte que há no mundo é por culpa do pecado. Quando nós entendemos exatamente o que é o pecado, o peso do pecado, as consequências do pecado, a escravidão do pecado e a condenação do pecado, se entender, a pessoa chora e se arrepende do que é o pecado. É isso que essa bem-aventurança aponta. Ela aponta para o peso do pecado. E a pessoa que sente o peso do pecado, ela chora pelos seus pecados cometidos. Quando ela começa a colher as consequências. Uma pessoa que comete pecados absurdos, colhe as consequências e não está nem aí, pode ter certeza que nunca foi de Deus. Dificilmente será. Muito bem. Jesus, ele sabia o peso do pecado. E ele chorou, como nós falamos também na pregação. A Bíblia descreve que Jesus teve fome, a Bíblia descreve que Jesus teve sede, a Bíblia descreve que Jesus irou-se, e a Bíblia descreve que Jesus chorou, mas nunca descreve que Jesus sorriu. Eu até acredito que ele tenha sorrido muitas vezes, mas na Bíblia nós não temos assim nenhuma descrição de Jesus sorrindo. Sabe por quê? Porque era um homem santo no meio de um mundo de pecados, vendo pecado para tudo quanto é lado, sabendo do que realmente era o pecado. Não dá para sorrir tão fácil assim, meu irmão. Aliás, quando nós paramos para pensar no mundo do pecado, no que esse mundo de pecados está fazendo e onde está indo, onde a humanidade está indo, olha, não dá para sorrir muito mesmo não. Eu repito, eu até acho que Jesus sorriu muitas vezes. Por exemplo, naquela passagem que ele chama João e seu irmão Tiago de filhos do trovão, né? Tem uma brincadeira, né, de Jesus. Isso mostra que tinha senso de humor, pelo menos. Eu até acho que ele sorriu ali. Quem é? João e Tiago. Eles deviam ser muito barulhentos, muito zoadentos, falavam muito alto, devia ser por isso. E aí ele chamou eles de, são os filhos do trovão. Talvez por falar muito alto, falar demais. Então, é um senso de humor, talvez ele tenha sorrido aí, né? Uma pista da Bíblia. Mas você viver uma pessoa santa no mundo de pecados, realmente, quando Jesus viu Lázaro, quando Jesus viu, sabe, a sua criação morrendo de maneiras terríveis, aquela menina que morreu, aquele homem endemoniado, o próprio Lázaro que eu já citei, enfermidades, doenças, tudo consequência do pecado, meu irmão. Jesus realmente, como diz Isaías 53, foi um homem de dores, um homem que sabia o que era padecer. Se você for no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 57, João 8, perguntaram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Lembra daquele debate de Jesus com os judeus? Os judeus dizem, você não tem nem 50 anos e já viu Abraão? Mas espera aí, Jesus tinha 30 anos aqui. E deram a ele uma idade de 50. Veja que Jesus era um homem de uma imagem de uma pessoa velha. Velha para a idade dele. Sabe por quê, meu irmão? De dores, de sofrimento, de tanto ver o pecado e a desgraça que Satanás, os homens, o pecado trouxe à criação dele. Ele tinha 30 de certo que ele tinha 50. Já imaginou? Exatamente como disse o profeta Isaías, era um homem de dores, não havia formosura nenhuma nele. Vimos e não tinha nada de formosura. Jesus chorou muitas vezes. Não por ele, não pelos seus pecados, mas chorou por causa do pecado, dos nossos pecados. Porque Jesus sabia exatamente o que é o pecado, o preço do pecado, a consequência do pecado e a consequência eterna que nós não temos nem noção
Nós sabemos muita coisa da condenação eterna, mas não sabemos praticamente nada comparado com Jesus Cristo. Ele sabia. Por isso, aqueles que sabem o que é o pecado, as consequências do pecado, e aqueles que choram por causa dos seus pecados, como diz a Bíblia, bem-aventurado feliz os que choram. O apóstolo Paulo, ele entendeu esse sermão muito bem. Ele pregou muitas coisas e ensinou muitas coisas do Sermão do Monte. Mas eu quero que você vá a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, e marque este versículo, porque o apóstolo Paulo ensinou neste versículo exatamente o que aprendeu de Jesus Cristo no Sermão do Monte. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2. Perdão. É isso mesmo, 2 Coríntios 5, 2. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Gememos, gemido de choro. Paulo diz, como se Paulo está dizendo, olha, enquanto nós estivermos gemendo neste tabernáculo, neste corpo, chorando, nós continuaremos aspirando um tabernáculo celestial, uma habitação celestial. Ou seja, o Sermão do Monte é uma qualidade de um cristão que ele tem hoje e terá sempre. Ele sempre vai ter aquela capacidade de se arrepender do pecado, ficar triste com o pecado, chorar com o pecado. E ao fazer isso, não é para você ficar desesperado, é para você ficar feliz, você ficar alegre. Porque se você se arrepende dos seus pecados, se você sente os seus pecados, é sinal que você está caminhando para ser revestido, para habitar no tabernáculo eterno. 2 Coríntios 5, 2, ensino do apóstolo Paulo. Se a humildade de espírito eu contemplo Deus, ou seja, eu olho para Deus e digo, ó Senhor, tem piedade de mim. Na segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, eu contemplo a mim. Olha que profundidade. Na primeira bem-aventurança, eu olho para Deus, vejo a sua santidade, a sua beleza, a sua majestade, e vejo o tanto que eu sou falho, sou pecador. Então, na primeira bem-aventurança, o humilde de espírito contempla a Deus. Mas na segunda, bem-aventurados que choram, eu contemplo a mim mesmo. Me faz meditar na minha maldade. Salmo 19, 12 e 14. Olha como o rei Davi está vivendo o Sermão do Monte 1000 anos antes de Jesus pregar. Salmo 19, 12 a 14. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Na verdade, eu sou tão pecador, que eu nem sei todos os meus pecados. Por isso que ele está perguntando, quem é que pode discernir as próprias faltas, os próprios pecados? Senhor, me perdoa daquelas que eu nem sei que eu fiz. Continua. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Está dizendo, Senhor, me faz humilde de espírito. Lembra que da pregação? É o contrário da arrogância, da soberba. Humilde de espírito não tem nada a ver com coisa financeira, com pobreza. Tem a ver com a pessoa que não é arrogante, que não é petulante, que não é vaidosa, que não é orgulhosa. É o contrário. É o que Davi está pedindo a Deus. Senhor, me livra da soberba, guarda-me da arrogância, do orgulho. Sermão do Monte. Versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Este ensino
bem-aventurados que choram, faz você meditar nos seus pecados, na sua maldade, nas suas deficiências, nos seus erros. Quando você pensa na sua vida, nos seus pecados, aí sim, e aqui é importantíssimo essa parte, que o apóstolo Paulo tanto ensinou. Ao fazer isso, vai produzir a tristeza segundo Deus. 2 Coríntios 7, 10. 2 Coríntios 7, 10. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Existem dois tipos de tristeza: a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo é aquele pecado que você fez e que poderia ter feito mais e não consegue mais fazer. Ou se eu pudesse fazer, que eu não, ou perdi aquela chance. Essa é a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo é por não ter conseguido pecar mais do que pecou. A tristeza segundo Deus é a tristeza que diz: por que eu fiz aquilo? A tristeza segundo Deus produz tristeza, produz pesar para a salvação. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Assim, felizes os que choram, não é o que choram por qualquer coisa. Não é, por exemplo, os corintianos que estão chorando porque perderam mais um título para o Palmeiras. 8 títulos perdidos para o Palmeiras. E os gambás estão chorando aí. Não, essas lágrimas não adiantam nada. As lágrimas, o choro que traz bênção para a tua vida, as lágrimas que trazem bênção para a tua vida, é as lágrimas que você chora por causa dos seus pecados. São as lágrimas do arrependimento. São as lágrimas do pesar por ter errado. Errado com a esposa, errado com o esposo, errado com os filhos, errado com Deus em primeiro lugar, errado com Jesus, errado com o Espírito Santo, errado com a igreja, errado com os amigos, errado com os companheiros, com as companheiras. É essa tristeza, segundo Deus, que faz de você uma pessoa feliz, a pessoa que chora por causa dos seus pecados. Eu quero concluir esse estudo. Por que Jesus diz então que essa pessoa é feliz? Bom, é feliz porque vai em primeiro lugar se arrepender. E arrependimento é a chave para o reino dos céus. Quando Jesus começou sua pregação, ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A pessoa que se arrepende das suas falhas é a pessoa feliz. Então, esse ensino aplicado na prática, a primeira pergunta que você... Mas como é que pode ser feliz uma pessoa que chora? É feliz porque se arrepende. Em primeiro lugar, isso. Eu já recebi muitas pessoas no gabinete chorando por erros cometidos. Erros, alguns muito graves. Chorando mesmo. E a pessoa achava que não tinha salvação, a pessoa achava que não tinha perdão. E eu, ouvindo ela chorar, ficava calado e dentro do meu coração eu sorria. Porque eu sabia que diante de mim estava uma pessoa que tinha acabado de abrir as portas do reino de Deus. Por quê? Porque chorava pelo seu pecado. Felizes os que choram. Quando você faz isso, você se torna templo do Espírito Santo. Se você não é crente, reconhece seus pecados, se arrepende e vai em direção a Deus, você acabou de se tornar templo do Espírito Santo. Se você é cristão, cometeu algum erro, mas se arrepende, chora por isso, você continua sendo templo do Espírito Santo. Isso está lá em Romanos 8, de 9 a 11. Eu não vou ler, mas você conhece, né? Essa passagem de Romanos 8, 9 a 11. Que se nós estamos em Cristo, nova criatura é, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito
que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, 9 a 11, mas eu não vou ler agora. Você vai ser conduzido aos pés de Cristo. Aliás, na primeira pregação que eu for fazer, na volta da igreja, com as pessoas presentes no templo, eu vou pregar exatamente sobre isso, os pés de Cristo. Porque quando você se arrepende, você corre para os pés de Cristo. Você passa a buscar um Salvador. Quando você se arrepende, meu Deus, me perdoa, você quer ser salvo. E quando você busca um Salvador, você encontra Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Essa bem-aventurança ela é incrível. Ela diz que felizes os infelizes, como eu falei, podia ser traduzido assim. Mas quando você realmente fica triste, se arrepende, chora pelos seus pecados, isso vai te levar a uma alegria, a um gozo. Não é inacreditável? Não existe alegria verdadeira, meu irmão, sem a convicção de pecado. É impossível você ser uma pessoa feliz se não reconhecer que você é um pecador que está em falta com Deus. Essa tristeza, esse choro te leva a essa convicção de pecado, e ao ter essa convicção e ao buscar Deus, a confessar a Deus, a pedir perdão a Deus, vem a alegria, vem o regozijo. Sabe por quê? Porque vai vir sobre você a promessa de Deus em Filipenses capítulo 4, de 4 a 7. Vamos ler juntos, Filipenses 4, 4 a 7. Já estou concluindo já. Filipenses 4, 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu estou chorando pelos meus pecados. Eu confesso meus pecados a Deus. E eu sei que Deus me perdoa. E ao sentir o perdão de Deus, do choro, vem a alegria. Eu posso até continuar chorando, mas de alegria. Porque eu sei que Deus tocou no meu coração. Porque eu sei que Deus me perdoou. Porque eu sei que Deus me aceita. Porque eu sei que Deus me lava. Porque eu sei que Deus me purifica de todo pecado. Versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando eu reconheço as minhas falhas, meus pecados, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vem sobre minha vida, sobre meu coração. Senhor, eu errei, eu confesso meu pecado. Jesus me perdoa. Eu passo a ter paz. Por isso que é feliz os que choram. Conclusão. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É o consolo da bendita esperança. A esperança do perdão de Deus, porque você realmente recebe o perdão de Deus quando você chora pelos seus pecados. Deus te aceita, Deus te purifica e te coloca nos lugares celestiais com Cristo Jesus. É o consolo da glória vindoura. Você sabe que vai participar da ressurreição e da vida eterna. É o consolo da salvação. Jesus vai olhar para você e vai dizer: filho, entra no gozo eterno. Por quê? Porque você se arrependeu dos seus pecados. Foi o que eu ensinei? Arrependa-se dos seus pecados, porque está próximo o reino dos céus. E assim, quando você recebe o consolo da bendita esperança, o perdão, o consolo da glória vindoura, a ressurreição, o consolo da salvação, a vida eterna, sabe o que acontece? Apocalipse 21, 3, 4. E Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deus te abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula. Que eu e você possamos continuar aprendendo a respeito desses textos, dessas palavras maravilhosas de Jesus, e que essas palavras possam encontrar lugar no nosso coração. Eu quero te incentivar a continuar participando da nossa programação nessa semana. Amanhã, quinta-feira,
aqui mesmo no nosso canal nós temos mais um vídeo da série Te Faço um Desafio, que você possa participar dessa série que foi preparada para juniores, pré-adolescentes e adolescentes, mas eu convido toda a igreja a assistir esse vídeo. Na sexta-feira nós temos uma reunião de oração presencial e online que é transmitida na nossa página do Facebook. Então, se você se cadastrou, participe da reunião presencialmente. Se você quer participar, mas ainda não fez o seu cadastro, faça o seu cadastro entre hoje e amanhã para que você possa participar presencialmente. Mas se você então não pode, às 19h30, no nosso canal do Facebook, na nossa página ali, você vai poder acompanhar também essa reunião de oração. No sábado nós temos uma live dos jovens, ali no Instagram do Atitude, atitude.cieb, você vai entrar ali no Instagram, no sábado, às 19h30 nós temos mais uma live. E no domingo, como nós anunciamos no domingo passado, nós teremos a nossa celebração da manhã presencial e transmitida ao vivo. Então você pode se conectar ali no nosso canal do YouTube, se você não puder vir à celebração, e ela vai estar sendo transmitida. E se você pode participar e tem o desejo de participar dessa celebração, você deve acessar ali o link de inscrição da celebração, responder as perguntas. Se você estiver apto a participar, que você venha e participe às 10 horas. Se você não estiver apto a participar, você fique tranquilo que você vai poder acompanhar ali no nosso canal, aqui no nosso canal do YouTube. Então, às 10 horas da manhã, nós temos essa celebração presencial e online, e às 19 horas, a nossa celebração acontece online, somente aqui no nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe, tenha uma noite de quarta-feira abençoada na presença do Senhor e continuamos participando nesse restante de semana. Deus abençoe, um abraço.